Chan, sou professor de redação e doutorando na Unesp sob orientação do professor Antônio Soares de Abreu. Vamos então dar continuidade às nossas reflexões sobre a redação na Unesp, compartilhando aí com vocês os caminhos das nossas pesquisas. É preciso, em primeiro lugar, distinguir coesão de coerência. Então, a coesão é a retomada de um termo por outro entre frases, orações e períodos subsequentes. Em um vestibular ou em um concurso, apenas conseguimos avaliar a coesão linear, que é aquela que se processa frase a frase, período a período, parágrafo a parágrafo. Ainda que existam formas de coesão não linear, elas não tiram nem dão pontos. Então, para a gente trabalhar em linhas gerais, a gente pode pensar que existem 3 procedimentos básicos de coesão. Existem outros, mas esses são os que nos interessam. O primeiro tipo de coesão é a coesão referencial, que utiliza de pronomes, de advérbios e de elipses. Por exemplo, o Papa foi a Varsóvia. Lá, ele abençoou os fiéis. O advérbio lá resgata a Varsóvia. O pronome ele resgata o Papa. Isso é coesão. Também existe a coesão lexical, que é aquela que faz uso de sinônimos e de outras relações lexicais, como a metonímia. Então, por exemplo, o Papa foi a Varsóvia. Na capital da Polônia, Sua Santidade abençoou os fiéis. Essa é a coesão que particularmente eu gosto com muito carinho. Digo por quê? Em primeiro lugar, porque ela dá uma progressão informativa. Ao invés de a gente ter que fazer aí uma interruptura no fluxo de informação, com um aposto, por exemplo, a gente distribui essa informação melhor ao longo do texto. Além disso, a utilização das relações lexicais permitem a gente perceber a identidade e a opinião do enunciador. Então, se a gente observar esse enunciado, nós vamos perceber que esse enunciador é de que religião? Ele é católico. Por que ele é católico? Porque apenas um católico chamaria o Papa de Sua Santidade, da santidade que é dele, né? A ideia de que o Papa seja um homem santo. E aí, por fim, a gente tem a coesão sequencial, que é aquela tão trabalhada nos cursinhos, tão trabalhadas nas escolas, que é o uso de conectivos. O Papa foi a Varsóvia, consequentemente, abençoou os fiéis. Então, a gente vai ver um exemplo agora de oração, de texto, com coesão, mas sem coerência. Olha lá, ó. O Papa foi a Varsóvia, lá ele ficou em Roma. Tem coesão? Tem. Lá resgata a Varsóvia. Ele resgata o Papa. Mas como é que ele foi para Varsóvia se ele ficou? Né? Então aqui a gente tem aí um erro de falta de compensação lexical. Tem uma assimetria, né? Tem uma incoerência entre os conceitos. Né? E aí agora eu vou mostrar para vocês um exemplo sem coesão, mas com coerência. O Papa foi a Varsóvia. Os cardeais rezaram a missa em Roma. Na verdade, existe uma coesão muito sutil aqui, né, de campo lexical, porque os cardeais e Papa, a noção de missa, até estão dentro do mesmo eixo. No entanto, essa coesão é muito frágil. Olha como fica melhor se a gente falar assim, ó. O Papa foi a Varsóvia. Na sua ausência, os cardeais rezaram a missa. Nesse caso, o pronome sua resgata o Papa, então na ausência do Papa. Então, como a gente pode ver, é muito importante que vocês trabalhem a coesão frase a frase. Vamos então falar do critério B, que vai dar as balizas para avaliarmos o gênero e o tipo de texto e a coerência. É muito importante dizer que o critério B está intimamente ligado com o critério A. Para a gente poder começar essa discussão, é preciso ter alguns pressupostos. Então, o que é uma dissertação, segundo o dicionário OAS? É o ato ou efeito de dissertar. É uma exposição. É uma redação. Né? Então, é uma exposição escrita de assunto relevante nas áreas científicas, artísticas, doutrinárias. É um trabalho escrito feito por estudantes como exercício, como prova, versando sobre algum ponto das matérias estudadas. É uma exposição escrita.
é uma exposição oral, é uma conferência, um discurso. Então, como a gente pode ver, o texto dissertativo é um texto expositivo. O que isso quer dizer? O que significa expor? Expor significa ser capaz de compartilhar conhecimentos, né? De contar fatos, de apresentar saberes do mundo ficcional, do mundo cultural ou do mundo real. Então, posso expor um episódio de uma série, de uma novela, de uma peça de teatro, de um livro, né? Como também posso expor o que aconteceu recentemente no noticiário, no mundo real, né? Como também posso expor o conceito de um filósofo, de um sociólogo. Então, a parte de exposição diz respeito ao compartilhamento de saberes. Quando nós falamos de argumentação, né, porque afinal de contas temos uma dissertação argumentativa, uma dissertação que argumenta, nós estamos falando que esses saberes que foram expostos, que foram dissertados, devem convergir, devem nos levar para uma ideia que vai ser defendida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas, etc., que comprovem uma afirmação, uma tese. Fica claro aqui, então, que afirmação e tese são sinônimos. E um dos grandes erros que a gente percebe que rolam aí no mercado de redação é a ideia de que a introdução já deva ser capaz de trazer um resumo de todas as ideias do texto. Se você faz isso, quando você vai conversar com os amigos num bar, você traz com você aí a pauta, né, do que você vai discutir. Um jornalista, quando está escrevendo um texto sobre o seu ponto de vista, sobre análise de um fato político, econômico, ele faz esse anúncio ou ele vai desenvolvendo isso conforme o texto vai pedindo, conforme as palavras vão indicando, né? Se você não é esquizofrênico na vida, por que você vai ser esquizofrênico no texto? Não faz muito sentido, né? A gente tem que entender que o texto ele é feito de uma constelação de ideias, de uma constelação de afirmações que juntas criam um ponto de vista. E esse ponto de vista não necessariamente vai aparecer na introdução, ainda que isso até seja possível. E aí ele vai ser tratado como uma hipótese, né? Não como necessariamente uma tese. Afinal de contas, a hipótese pode estar certa ou errada. Vai depender da análise dos fatos, da análise das ideias. Então, a gente vai entender que argumentar também significa apresentar ideias em objeção às outras ideias, tendo aí uma dimensão dialética, né, da redação. Argumentar também significa entrar em debate, altercar, brigar, discutir, né? Ou fazer pregação, ensinar, e aí o mais interessante, tirar conclusões, deduzir. Então, eu entendo que, na verdade, o texto argumentativo seja predominantemente dedutivo. Por que isso? Porque mesmo quando eu tenho uma tese no primeiro parágrafo, ela apenas deve ser entendida como aquilo que os grandes gregos chamavam de uma hipótese, de uma possível afirmação, né? Que vai ser comprovada, ou que vai ser refutada, ou que vai ser comprovada em partes, ou que vai ser refutada em partes. Eu prefiro sempre ensinar os alunos, no meu laboratório de redação, a trabalharem com esse texto dedutivo. Até mesmo porque eu acredito piamente, junto com outros grandes teóricos, que até mesmo o texto que a gente chama de indutivo é dedutivo. A indução e a dedução são, portanto, procedimentos de construção de raciocínio nessa arte de argumentar, nessa arte de articular os conhecimentos que o enunciador tem com as ideias que ele quer debater. E a partir do confronto desse conhecimento cognitivo e das ideias em discussão é que as opiniões vão surgir. O texto tem que ser visto, então, como um todo de sentido, né? O texto
ele é essa constelação de ideias que juntas vão fazer aí um ponto de vista. Uma das grandes contribuições, né, para a nossa área vem do Halliday, e aí ele tem um livro fundamental que é An Introduction to Functional Grammar, né? E ele define muito bem o que é tópico e comentário, né? Digo isso porque existe uma insistência na noção de tópico frasal e muitas vezes essa definição não fica clara. Diz Halliday, alguns gramáticos usam os termos tópico e comentário em vez de tema e rema na construção dos períodos. O que é um tema, o que é um rema? O tema é a informação antiga, o rema é a informação nova. Então, em toda frase, em todo discurso, nós temos a informação que é resgatada, que é onde está a coesão, e a informação que progride na evolução dos fatos, na evolução das ideias. Continua, então, o nosso grande professor Michael Halliday, dizendo que a terminologia do tópico e do comentário carrega condições bastante diferentes daquela de tema e rema. O tópico geralmente se refere apenas a um tipo particular de tema, um tema tópico, e tende a ser usado como um termo de cobertura para dois conceitos que são funcionalmente distintos, um sendo de tema, o outro de dado. Parece-nos preferível manter a terminologia anterior. Então, o Halliday vai propor que a gente continue usando a noção de tema e rema, e a explicação está aqui, ó. Ele diz: o texto é um processo de conscientização, e podemos caracterizá-lo como a seleção de opções sistêmicas que se desdobram ao longo do tempo. Ao longo desse livro, que é o Introduction to Functional Grammar, demos muitos exemplos de como as seleções são feitas período por período, ou grupo frase por grupo frase, na criação do texto, e como as estruturas que realizam essas seleções constroem padrões à medida que o texto se desdobra. O que o Halliday está querendo dizer com isso? O Halliday está querendo dizer que o texto ele se processa a partir, inclusive, das escolhas lexicais, que vão indicar, inclusive, o ponto de vista e que vão ser determinadas pela ideologia do enunciador. Então é meio que difícil você fazer um planejamento total do texto, como muitas vezes os professores escolares propõem. Isso é uma dificuldade para o aluno e para o professor também. Então a gente pode pensar que o planejamento do texto já pode acontecer diretamente na leitura da coletânea, como fizemos na aula passada. O que o Halliday quer dizer com isso? Ele quer dizer que um tópico não é necessariamente um resumo argumentativo como certas provas estruturais exigem. Ele não é parte de um projeto de texto. Ele é, na verdade, apenas uma informação que deverá ser retomada do ponto de vista sintático e ou lexical, que permitirá a construção da coesão. E aí se opõe a noção de comentário, que são as informações novas, né, que vão permitindo aí uma progressão frase a frase. Como a progressão depende da escolha lexical e da escolha de ideias, de repertórios que o autor vai fazendo no decorrer do seu desenvolvimento, é meio difícil você conseguir fazer um planejamento perfeito de tudo que vai ser processado quando a gente entende que o texto é uma construção contínua. A cada período é preciso haver uma nova informação no texto. E a cada período é preciso haver uma retomada de uma informação que foi dada. É isso que dá a dinâmica de coesão e de progressão temática. É preciso, então, a gente distinguir o que é um tema gramatical de um tema de um nível semiótico argumentativo. Então, o tema gramatical aqui, a gente vai entender como esses argumentos que constituem o sintagma, que constituem a frase, né, em oposição à noção do tema, que é a ideia, né,
que é a ideia que vai originar a escolha de uma figura, ou que é a ideia que eu vou abstrair a partir da forma como eu conto uma figura, um fato, um conhecimento, né? Então, quando eu falo aí dos temas semióticos e argumentativos, eu estou falando de ideias. Quando eu falo de figuras, eu estou falando de conhecimentos. Quando eu estou falando então da noção de tema, né, semiótico, argumentativo, eu estou trabalhando na dimensão aí da argumentação. Quando eu falo da noção de figuras, eu estou trabalhando aí na dimensão da dissertação. As ideias, elas podem ser as ideias dos parágrafos, que eu chamo de microteses, e que na VUNESP podem estar associadas à leitura da coletânea, e a macrotese, que é a formulação dessa opinião que engloba o universo de conceitos, de valores, que resume, que condensa, que articula, que concatena as microteses que vão se formulando no decorrer do texto. Então, a macrotese, ela é a finalização da integração conceptual dessas microteses, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de a gente não confundir a macrotese com a hipótese, como eu já disse anteriormente. A macrotese é um produto, então, da reflexão, da observação da relação de fatos com ideias, das microteses, né? Ela seria, portanto, a conclusão de fato, né? Ela seria a verificação, por exemplo, num texto que tem hipótese, se essa hipótese é válida ou não. A gente tem aí uma noção de texto circular que é muito condenada na VUNESP, na FUVEST, em vestibulares que trabalham com essa coisa mais cognitiva e que é muito valorizada em vestibulares mais estruturais. Então, o que é um texto circular? É o que a gente mais vê. A gente vê assim, o ensino aí de que o texto circular seria aquele que tem uma introdução, teria um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2, aí esse desenvolvimento 1 seria explicado, exemplificado, demonstrado num primeiro argumento, depois a gente volta para a introdução e desenvolve o desenvolvimento do segundo tópico, explica, prova, e aí, por fim, repete tudo isso na conclusão. É um texto muito repetitivo, é um texto que não é pragmático, e existe aí uma confusão de coesão não linear e estrutura de texto. Porque como a gente vê, o que está acontecendo aqui é simplesmente uma retomada, né, de elementos que estão aí na introdução, nos argumentos. Se você fica apenas repetindo as ideias, nós temos aí uma perda de nota. Se alguém utilizar esse procedimento, mas houver ainda novas ideias no segundo e no terceiro parágrafo, e não tivermos apenas um mero desenvolvimento daqueles tópicos que foram plantados na introdução, não haverá problema algum na utilização dessa estrutura, né? Ou seja, não é essa estrutura que estamos avaliando, não é a presença de um tópico 1 e de um tópico 2 na introdução que serão desenvolvidos e explicados nos argumentos subsequentes, mas sim na questão da progressão das ideias que vão se concatenando, que vão se organizando para a constituição dessa macrotese. Se eu pensar numa estrutura um pouquinho mais cognitiva, né, um pouquinho mais natural, a gente vai ver que geralmente a gente começa uma redação apresentando um fato que está ligado ao assunto com recorte temático. Esse fato vai criar uma opinião que vai, de uma certa forma, responder a alguma das indagações feitas pela coletânea. Então, a gente tem aí no primeiro parágrafo uma figura 1 com uma microtese 1. Depois, no segundo parágrafo, a gente vai ter uma outra ideia, né, com uma outra figura, né, que pode ser, inclusive, quebrada em um outro exemplo, né? E aí, no terceiro parágrafo, a gente vai ter, por sinal, uma outra ideia vinda aí com a sua figura 3 ou não. Quando a gente trabalhar com a relação entre essas microteses, nós vamos ter aí a conclusão, que é a macrotese. Eu quero dizer que isso não é uma fórmula, por isso que você tem aí
uma grande flexibilidade. Por exemplo, nada impede que eu comece a redação com a microtese 1 e que depois eu exemplifique essa ideia por meio de uma figura 1. Né? Nada impede que no terceiro parágrafo eu oculte uma figura. Né? O mais importante é saber que em cada parágrafo nós temos aí uma ideia diferente. E aí, é muito interessante observar que a conclusão não é a mera repetição das ideias. Ela é, na verdade, uma relação. Então, suponhamos aí que a gente tem um argumento B, um argumento O e um argumento A. Ó, são todos diferentes entre si, mas todos eles necessariamente vão estar no mesmo eixo de assunto de recorte temático. A conclusão pode ser boa. A conclusão pode ser OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A conclusão pode ser BAU. Pode ser OBA, pode ser Associação de Odontologia do Brasil, pode ser a OAB, e por aí vai. Então, a forma como as microteses ficam dispostas e relacionadas é que vão criar essa macrotese, né? Que, por fim, vai ser a sua visão em relação ao assunto estudado, a sua resposta final à macrotese. Vamos, então, agora ver uma entrevista com o professor Antônio Soares de Abreu sobre a questão de estrutura de texto, estilística e argumento. Dando continuidade às nossas discussões, temos aqui conosco o professor Antônio Soares de Abreu, professor titular da Unesp, autor de best-sellers na nossa área como a arte de argumentar, o design da escrita, curso de redação, né? E quero começar, Tom, te perguntando o seguinte: o que você chama de design da escrita? Design da escrita, bom, na verdade é uma metáfora, né? Quer dizer, você desenhar a escrita, mas o que quer dizer essa metáfora? Simplesmente que você vai procurar fazer um texto que seja fácil de ser lido, que seja motivador para ser lido. Porque muitas pessoas escrevem até de maneira consistente, racional, mas o leitor vê aquilo como um preto e branco, não? Uma coisa ou outra tal, e não tem prazer de leitura. Então o que eu chamo de design da escrita, é uma maneira de escrever um texto de tal maneira que esse texto possa abraçar o leitor. Quer dizer, o leitor se sinta abraçado pelo texto, ele veja aquele texto não apenas com a razão do seu pensamento, mas também com uma certa emoção, uma certa vontade de continuar lendo, de não parar de ler. Essa é a ideia. Então, isso é muito interessante o que você está dizendo, porque quando a gente vê a introdução como ela é ensinada no gênero escolar, é um texto muito engessado, em que assim, o aluno é obrigado a colocar uma tese que já deve resumir toda a ideia do texto, né? E aí ele não tem espaço muito para poder encantar o leitor, porque não existe aí uma introdução que apresenta um fato que vai ser analisado, uma narrativa, né? Inclusive tem um tabu sobre essa questão de se colocar narrações e metáforas na dissertação. Então, o que você acha disso? Você tem uma tese que eu acho bastante interessante, principalmente sobre essa questão das metáforas. Certo. Aí a gente tem que pensar que nada disso pode funcionar como uma forma, que eu vou fazer isso desse jeito sempre. Depende do assunto, depende do tema, depende da relação que você quer estabelecer com o seu leitor, certo? Quer dizer, na verdade, isso tem que ser visto de maneira contextual. Às vezes contextualmente, interessa você começar já direto com uma metáfora, ou com um paradoxo, certo? Ou às vezes com uma pequena narrativa, começando com uma história, mas vai depender do tema e do contexto, basicamente. E você tem uma tese brilhante no seu manual de estilística, que é a ideia de que a estilística pode estar a serviço da retórica. Sem dúvida, porque aquilo que eu falo é uma questão de funcionalidade. Dentro de um contexto em que eu quero simplesmente não, eu quero encantar o meu leitor, eu quero que ele se sinta abraçado pelo meu texto, que ele trabalhe, que ele seja capaz de visualizar ou de sentir imagens quando eu escrevo. Tudo bem, eu estou trabalhando com estilo dentro desse objetivo.
Mas quando eu quero, digamos assim, convencer o meu leitor, fazer com que ele adira ao meu pensamento, persuadi-lo, então, o que acontece? Os recursos de estilo, eles se voltam funcionalmente para essa nova realidade. Em outras palavras, o que você está nos dizendo é que tudo depende da funcionalidade que eu atribuo a esses recursos que eu uso, é isso? Exatamente. A gente tem que pensar, quando escreve um texto, para quem eu escrevo, qual é o meu objetivo. Meu objetivo é seduzir o leitor ou é um objetivo de convencê-lo de alguma ideia que eu tenho? E qual a diferença de seduzir o leitor e convencê-lo, Tom? Eu diria que você pode convencer um leitor apenas, digamos, pela razão. E você pode, geralmente, seduzir, entra naquele aspecto que os gregos chamavam Aristóteles, né, o pathos, certo? Agora, é claro que o ideal é sempre você convencer seduzindo. Na verdade, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E aí que entra a importância das narrativas, não? Exatamente. Então, dá para falar um pouquinho para a gente como é que essas narrativas podem ser utilizadas? Porque o que eu estou propondo é que, ao invés de querer já... Eu acho que uma ideia nunca pode ser apresentada totalmente numa introdução, porque o texto é um todo de sentido. Sim. Então, até mesmo num texto indutivo, eu acho que a gente não tem uma tese na introdução, a gente tem uma hipótese, né? Porque a opinião de verdade, a tese do texto, que eu chamo de macrotese, ela só vai aparecer depois do percurso do texto, que é permeado de várias narrações, várias narrativas e por várias metáforas conceptuais. Você pode explicar isso para a gente um pouquinho mais, porque eu sei que você é brilhante e muito didático, né, nessa área. Não, eu usaria uma comparação. Quando você vai, digamos, ter um contato com uma segunda pessoa, ao vivo, num contexto qualquer, você nunca vai chegar para essa pessoa e entrar direto no assunto. Você não vai chegar, por exemplo, a um consultório médico, já o médico, eu estou com uma dor no ombro aqui. Você tem uma etapa de warming, de aquecimento, certo? Então, tem uma etapa de um aquecimento, quer dizer, conversar, desde um simples boa tarde, ou tudo bem, faz tempo que o senhor trabalha aqui, ou então estou chegando agora, vim de Campinas, ou vim de Ribeirão Preto, enfim, uma conversa introdutória. Então, na verdade, e qual a melhor conversa introdutória quando você vai trabalhar com um texto, por exemplo, uma redação de vestibular, ou mesmo um artigo de opinião? Essa conversa de aquecimento é muito interessante que ela seja feita com uma narrativa. Por quê? Porque faz parte da nossa existência nesse mundo gostar, ser motivado a ouvir narrativas. Se você está num lugar e uma pessoa está contando para uma outra pessoa algum fato, qualquer coisa, e de repente você tem que ir embora, você resiste a ir embora, você quer ouvir o final. O que está acontecendo? Qual foi o resultado daquela história que está sendo contada, né? Então isso, digamos, acontece também em qualquer tipo de texto, um artigo de opinião. Quer dizer, então, o momento de aquecimento, você está querendo fazer um aquecimento da sua conversa com o leitor. Nesse processo de aquecimento, então, as narrativas ocupam um lugar de destaque. E aí nós somos Sherazades em Mil e Uma Noites? Exatamente, acertou na mosca. Tom, a última pergunta então, que eu te faço para a gente poder encerrar esse bloquinho, e essa tua participação muito especial, quais são as dicas que você daria para essas pessoas que estão escrevendo redação para vestibular, para concurso? Quais são os aspectos que você acha assim, mais importantes que elas tomem atenção nesse processo argumentativo, pensando principalmente nas diretrizes brilhantes que você dá na arte de argumentar? Olha, dentro das técnicas argumentativas, claro, a gente tem várias técnicas argumentativas, né? Antes e depois, a regra pragmática, retorção, uma série de coisas, mas o que eu vejo em redação de vestibular, a principal técnica de narrativa, aquela que faz mais efeito, que é mais funcional, é a argumentação pelo exemplo.
tá? Ou seja, usem exemplo, abusem dos exemplos, corporifiquem os exemplos. Posso dizer isso? Pode, perfeitamente. Então tá bom. Muito obrigado, Tom. É um prazer estar aqui. E continuamos agora com as nossas reflexões. Vamos então agora entender como é o critério B segundo a grade oficial. Se você foge totalmente do gênero, desenvolve o texto integralmente na forma de outro gênero, né, de outro texto reconhecido, sua nota vai ser 0. Né? Agora, se você tangencia o gênero, mas tem um pouquinho de dissertação, se o corretor consegue te salvar minimamente, a grade exige que lhe demos 1 de 4. Também vai tirar 1 aquele aluno, aquele candidato, aquele vestibulando, aquele concurseiro, que tiver apenas uma das 3 partes da dissertação. A dissertação ela é feita de introdução, ela é feita de argumentação e ela é feita de uma conclusão. Odri, mas você acabou de falar para mim que eu não posso fazer aí a introdução, porque afinal de contas o texto vai ficar circular, eu vou apresentar todas as ideias, né? Não, não foi isso que eu te disse. O que eu te disse é que a introdução pode ser a apresentação já de um fato que tem função argumentativa. Apenas isso. Né? Então, você tira ainda 1 de 4 se os argumentos forem apresentados de forma caótica. Não existe uma direção única, pois os argumentos não se relacionam entre si nem com ponto de vista definido. Isso quer dizer que você não mostra a relação entre a ideia 1 e a ideia 2. Né? Isso não implica dizer que necessariamente você tenha que ter aí um ponto de vista de uma decisão aí de escolher apenas um lado, como muita gente entende aí nesse critério, tá? É possível, então, você defender uma redação, um ponto de vista, né, numa redação, que tem aí um ponto de vista do caminho do meio, né, que vulgarmente é chamado ficar em cima do muro, né? Isso é um ponto de vista. Se estiver bem argumentado, não tem problema. Né? Também vai tirar um texto com predominância de informações confusas para um leitor autônomo. Então, não importa que você tenha aí informações na coletânea, não importa que a coletânea te traga dados, você precisa, de uma certa forma, importá-los, selecionando muito bem quais são os conceitos, quais são os episódios que você vai trazer para o seu texto. Né? Um texto com alguns trechos reproduzidos de modelos prontos de redação. Né? Então, isso também é visto como uma forma muito negativa. E aí não adianta você ficar fazendo decoreba de citação de filósofo, né, para inserir no texto de uma forma inadequada. Vai tirar nota 2 quando você tiver uma estrutura macro incompleta, quando falta uma das partes da dissertação, ou ainda quando o gênero de tipo de texto são previstos, mas tem referência direta à situação imediata, à produção textual, ou uma interlocução com o leitor. O que é isso? É quando você fala com o leitor. Então, como você bem sabe, né? Ou então, meu leitor, né? Ou utilização de você, né? Utilização de meu leitor, de vocativos, né? Isso constitui muito mais aí uma cara de carta. E a questão de você fazer referência direta à situação imediata de produção textual é um fenômeno que a gente tem visto muito em sala de aula. Então, o aluno vê que ele tem que usar coletânea, então ele faz essa seguinte redação. Como podemos ver no texto 2 da coletânea, isso não pode ser feito, tá? Você tem que utilizar as ideias, mas de uma forma fluida, né? É um texto predominante expositivo, sem a defesa de um ponto de vista por parte do autor. Então, quando eu falei para vocês que a dissertação é um texto positivo, eu complementei que o texto positivo, dissertativo, tem que ser argumentativo. Ou seja, eu estou expondo para demonstrar o ponto de vista. E essas duas partes dos parágrafos devem ser muito claras, tá? É possível um parágrafo não ter figura, ou seja, não ter exposição, mas ter um ponto de vista muito bem definido,
que conflua aí para a ideia da conclusão, né? Mas não é possível ter um parágrafo apresentar apenas uma figura sem o seu equivalente de ideia, né? Sem o seu ponto de vista, né? Isso pode acontecer se o aluno quebrar em 2 parágrafos, a figura 1 e a microtese 1, mas o perigo disso é você gastar muitas linhas, né? E perder aí espaço, né, de prova para fazer a progressão temática que lhe é exigida, né? Ou ainda uma lista de comentários com direção única. Então você tem uma série de ideias que não relacionam entre si, porque elas não têm um assunto comum. Vai tirar nota 2 ainda. Textos com trechos reproduzidos de modelos prontos de redação, né? Texto, se você olhar o que é um modelo pronto, uma redação, por exemplo, que tem lá o D1, D2, é um modelo pronto, né? Ou ainda, quando você tem aí argumentos que estão na internet, fórmulas, né, de como usar Foucault, de como usar Marx, né? É preciso poder se apropriar desses argumentos, desses conhecimentos, para poder construir a ideia. A gente vai mostrar isso melhor nos exemplos. A gente vai ter a ideia de argumentos superficiais que pouco contribuem para a defesa do ponto de vista adotado pelo autor da redação, com pouco desenvolvimento e muitas lacunas, os porquês e os comos não são explicitados. Ou seja, quando você coloca o repertório só para mostrar o repertório não atende à ideia daquele parágrafo, que não atende aí o objetivo do texto. Então é um repertório que não se articula com a microtese, que por sua vez também não se articula com a macrotese, né? São argumentos apresentados de forma circular, não há progressão argumentativa, né? Como eu disse, a estrutura do D1 e do D2, ela só vai ser válida se houver essa progressão argumentativa. Então, verificar se o seu texto tem tese no primeiro parágrafo, verificar se o seu texto tem os tópicos frasais no primeiro parágrafo, não é uma preocupação da VUNESP, né? Argumentos pontualmente contraditórios, ou seja, quando você tem uma contradição aí dentro do próprio parágrafo, por exemplo, né, que não invalida o ponto de vista defendido. Vamos entender agora quais são as premissas para tirar 3 pontos de 4 no critério B. Então, no critério B, né, quando você tira 3, significa que você tem um gênero e um tipo de texto totalmente previsto, mas tem um probleminha aí, né? Você usa a primeira pessoa de singular, o eu. Isso não pode na redação da VUNESP. Mas é totalmente autorizado utilizar a primeira pessoa do plural. Então, eu posso dizer assim, ó, nós estamos no estúdio. Esse nós significa eu, né? Não sei se vocês todos que estão me assistindo aí também estão no estúdio. Posso falar assim, ó, nós somos jovens, né? Ou ainda, nós somos adolescentes. Eu não sou mais adolescente, né? Mas existem pessoas aí que estão aqui falando comigo que certamente o são. Então esse nós, ele é totalmente impessoal. Ele pode significar eu, né? Esse eu diluído em várias pessoas. Ele pode significar vocês, alguns de vocês, eu e vocês e por aí afora. Então nós, a primeira pessoa do plural é totalmente aceitável. A maioria dos argumentos é desenvolvida, mas existem algumas lacunas pontuais. Por exemplo, quando você usa uma figura que não debate aí a ideia daquele parágrafo, né? Há uma progressão argumentativa com quebras pontuais. Por exemplo, em algum parágrafozinho, você não mostrou a relação entre a ideia do parágrafo anterior e o parágrafo subsequente. Então não basta apenas colocar um conectivo, é preciso estipular aí uma relação de fato entre as ideias, né? E não existem contradições. Por fim, vai tirar nota máxima nesse critério uma pessoa que tem a estrutura macro completa, tem um posicionamento claro, que eu sugiro que esteja focado, que esteja apresentado ao fim do texto, após você percorrer aí as reflexões propostas pela coletânea após você fazer as articulações
provocações com os conhecimentos que você tem, analisando os fatos antes de se posicionar, né? Então, tem um bom desenvolvimento dos argumentos, todas as figuras são pragmáticas, todos os conhecimentos repertórios demonstram aí as suas respectivas microteses, pensando aí na macrotese, ou seja, todos os argumentos dos parágrafos atendem aí a discussão que se faz pontualmente naquela parte do texto, sem perder em vista o objetivo de responder à pergunta que vai ser o objetivo textual, né? Ainda que haja rara lacuna e quebra, os argumentos são justificados, desenvolvidos, de modo a convergir para o ponto de vista, né? E há uma progressão argumentativa, né? Há um texto estratégico, né? Sem nenhuma contradição. No próximo episódio, vamos falar do critério C e vamos ter algumas entrevistas muito interessantes, além de mostrarmos para vocês exemplos de redação que são acima da média, que são na média e abaixo da média. Não percam!